A Ditali nasceu em 2003 com esse desafio de ter que dar resultado, né? Eu tinha muito essa ambição, eu trabalhava com comunicação digital há algum tempo, trabalhava já tinha a internet muito próxima, até por conta dessa história toda que eu contei, e sempre trabalhei com propaganda convencional. Então eu tinha esse anseio de poder, no interior, em Campinas, enfim, poder começar a construir uma empresa que tivesse uma entrega de comunicação semelhante à offline, que as experiências que eu havia participado, mas no digital, né? Então a Ditali começa com esse desafio. Você precisou fazer algum tipo de benchmarking dentro de alguma empresa relacionada que estivesse dentro desse eixo Rio-São Paulo, nesse início do teu processo? Eu sempre, até o mercado digital, por natureza, permite essa leitura, essa percepção mais globalizada. Não existe muito uma fronteira, né? Quando você vai lançar um produto, um serviço, ou você vai avaliar um posicionamento estratégico, né? A tua diferença por um grande player mundial é um clique. Então, a gente, enfim, sempre observei, sempre olhei as grandes agências offline, né? Enfim, os grandes players offline aqui no Brasil. Nessa época já tinham iniciativas digitais muito bacanas, a gente teve vencedores de Cyber Alliance em Cannes no Brasil, mais ou menos nessa época, enfim, eu tinha indicativos de para onde eu queria caminhar, falava, eu quero quando crescesse ir por aqui, né? Então, esse tipo de venture sempre é muito recorrente, né? E a Ditali cresceu, fundiu-se com uma outra empresa e agora, pelo que você me contou também, foi incorporado, enfim, fez uma fusão com um grupo muito grande, né? Quer dizer, então vocês começaram lá em Campinas em 2003, como você falou, né? Quer dizer, houve um processo de crescimento. Conta um pouquinho dessa história, como é que vocês chegaram nesse estágio que vocês estão hoje. Bom, Gilberto, eu fiquei 9 anos sem ter sócio. Aí eu gostei tanto dessa ideia que eu juntei, tem uns 20 hoje, né? A gente fez uma primeira fusão com a XY2, quero mandar um abraço para os meus sócios aí, para o André e para o Flávio, que estão assistindo agora, dizer para eles que tem que trabalhar um pouquinho, deixar de me assistir trabalhar um pouco. E a gente, nessa primeira fusão, nesse primeiro momento, a gente fez um trabalho de união de forças, né? Isso é um pouco do norte do empresário fora de um grande eixo, né? São duas agências de Campinas. Exatamente. Na verdade, com operação em Campinas e em outras cidades, a Ditali e a XY2 já tinha operação em São Paulo, escritório de atendimento. A Ditali tem escritório em Ribeirão, enfim, a gente meio que uniu todo esse expertise, esse know-how, com esse objetivo de se tornar mais forte, de poder oferecer para o empresário local, para o empresário fora de um grande eixo, de uma grande capital, de um grande centro, dizer que a gente podia ter entregas tão boas quanto aqui quando você encontra numa grande cidade. Então essa primeira união, ela veio desse sentimento, dessa vontade de ser parte de algo maior, né? A gente for avaliar economicamente a importância do interior paulista, a gente sabe que a gente tem um celeiro de oportunidades absolutamente significativo. Eu entendo que o grupo percebeu, quero crer que seja isso, né? A gente tem, pelas nossas conversas, a gente percebe muito isso. O grupo percebeu na gente o potencial e a oportunidade de fazer um trabalho de prospecção e de atendimento a esse universo de empresas com mais know-how e com mais protagonismo. Então, assim, enfim, há um celeiro de oportunidades absolutamente significativo, como eu disse. E no interior tem uma condição bastante característica, a Ditali está há 10 anos, apesar que, então, uma coisa curiosa, campineiro fala que, vou descansar, acho que eu vou para o interior, né? Ele fala, vou para o interior, não vou sair de Campinas hoje, então a gente, às vezes, não se enxerga. Sou campineiro, eu posso fazer essa piada, então não me critique. Mas o ponto a gente sempre enxerga, quando você vê um entrante, quando você vê um novo prestador de serviço, uma empresa, uma marca, que ela vem atuar regionalmente, não só em Campinas, mas numa outra cidade como Ribeirão Preto, por exemplo, onde isso também é muito forte, se esse profissional vem de fora, ele não é percebido muito bem de imediato, sabe? Ele é forasteiro. Sempre tem aquela questão regional, né? Sim. Aquela questão do forasteiro, do intruso no mercado. Sim, isso é muito forte. E tanto que a gente tem, enfim, movimentos dentro do nosso posicionamento estratégico, a gente tem oportunidades e ideias de avançar, de
por meio ou de aquisição ou de parcerias estratégicas com outras agências no interior paulista, e a gente entende que isso é fundamental. Não dá para você chegar e colocar uma bandeira. Você tem que ser percebido pelas pessoas e bem recebido pelas pessoas, senão você não faz negócio. Então eu acho que para poder desfrutar dessas oportunidades, para poder competir, concorrer nesse mercado, que é gigante, como eu mencionei, é PIB de país de fato, você precisa ser bem recebido pelo entorno. Uma vantagem, em tese, do interior paulista é que você tem grandes centros de formação desses profissionais, né? Você tem Campinas, você tem um polo tecnológico muito significativo, então você tem mercado de trabalho também para essas pessoas, por conta, inclusive, desses centros de pesquisa. Então você tem boa gente transitando no entorno, e boa gente sendo formada pelo entorno. Entretanto, de fato, existe, hoje menos, mas existe durante algum tempo, um movimento de migração desses profissionais para aqui, para São Paulo, enfim, para outros centros, até para o exterior. O que se percebe hoje, atualmente, por incrível que pareça, é uma volta, né? Um retorno desses profissionais para Campinas, para Ribeirão, enfim, para outras cidades. Talvez até pelo momento de vida dessas pessoas, estão casando, enfim, estão num outro momento profissional. E é frequente, é muito comum você encontrar profissionais que atuavam na cidade há alguns anos, que foram para outros centros e estão retornando. Mas acho que o melhor indicativo, a melhor ferramenta para você continuar tendo talentos no seu time, na minha opinião, é retenção mesmo de talentos, né? Trabalhar para ter um ambiente agradável para esse profissional. A gente, na Digital, investe bastante nisso. A gente quer que tenha um ambiente muito agradável, muito propício para que o profissional sinta vontade de trabalhar, né? A gente sempre quando vai a campo, sobretudo quando é uma conta nova, e quando é um cliente que não, ou teve uma frustração, que teve uma má experiência digital, né? Teve uma má entrega por algum motivo, a gente sempre tenta dizer que, enfim, tenta separar um pouco as duas coisas, dizer que de fato comunicação digital dá resultado, é talvez uma das áreas da comunicação convencional mais quantificável, né? A gente consegue ter métrica de absolutamente tudo. Então é um trabalho de convencimento constante, assim, sabe? Mas o grande ponto é quando você consegue fazer um bom trabalho, iniciar uma boa relação com esse cliente, com essa marca, os projetos seguintes são mais tranquilos, né? Ele já percebe valor naquilo. A percepção de valor em comunicação digital, é importante dizer isso, já não é tanto um problema. Então vamos lá, a pergunta de hoje era: quais são as tendências de expansão do mercado de comunicação no Brasil? A gente teve um empate aqui. 8% disseram esse é um mercado que só funciona nos grandes centros. 8% também disseram há iniciativas isoladas fora do eixo Rio-São Paulo. E 84% disseram, a maioria, com a internet a comunicação está crescendo em todos os cantos do país. O que você acha desse resultado? Para o nosso convidado Samuel Leite, se ele concorda com 84% da população que respondeu a nossa enquete. Não seria maluco de discordar. Não, eu concordo sim, brincadeira. Eu concordo sim, eu acho que faz muito sentido. Eu acho que o gap, o intervalo entre essas coisas, independente de onde você está inserido, diminuiu muito. Claro que existem coisas e características muito marcantes em grandes centros, né? Essa aplicação numa cidade, enfim, de interior demora um pouquinho mais, mas ela chega com certeza com frequência. E eu entendo hoje que o mundo é um lugar só, assim, eu tive recentemente, uma história rápida, eu tive recentemente na China. E na China, hoje tem muito essa visão de as pessoas comprarem coisa nas feirinhas, vou comprar bolsa. Hoje na China as pessoas vendem acesso ao Facebook na rua. Então o cara vende a senha do acesso ao Facebook, porque como é proibido no país, você tem que acessar via Japão. E o que eu percebi ali? As pessoas querem absolutamente elas querem fazer parte desse movimento digital global. O jovem chinês não é diferente do jovem paulista e do jovem de Ribeirão Preto, de Franca, né? Eles são muito próximos e muito parecidos nos seus anseios, nos seus desejos. Então, não há muita diferença entre esses lugares. Então, também eu entendo que não há muita diferença em uma cidade pequena.